Recebei o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, chegamos na grande solenidade de Pentecostes. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos 7 dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como fogo abrasador. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Nos ajude a divulgar o canal para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor, e juntos vamos crescendo em santidade e em sabedoria. Avante, meus irmãos, até o céu. Neste dia 24 de maio de 2026, domingo de Pentecostes, solenidade. É com muita alegria que nós meditemos o Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 23. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. O Espírito Santo, que é dinâmico, que tem como seus principais frutos a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, o espírito de amor e intercessão de Maria. Caríssimos, que grande dia na igreja! Os discípulos que estavam tristes, desanimados, com medo, agora eles estão entusiasmados para falar do amor e da misericórdia de Deus. Agora eles estão dispostos a dar até a própria vida pelo Evangelho, por Cristo, pelo seu Senhor. Que nós também sejamos transformados com esta palavra, a nos dispormos a viver completamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Pentecostes começa assim. Jesus vem ao encontro dos homens frágeis. Isso é muito consolador para todos nós, porque o Espírito Santo ele não é dado aos perfeitos, mas àqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. O Evangelho nos mostra 3 grandes dons que Jesus concede à igreja por meio do Espírito Santo. Primeiro, o dom da paz. A primeira palavra de Cristo ressuscitado é: a paz esteja convosco. Não é uma paz superficial ou apenas emocional. É a paz que nasce da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O mundo oferece distrações. Jesus oferece a paz verdadeira. Muitas vezes também nós vivemos com as portas fechadas pelo medo, pela culpa, pela ansiedade, pelas feridas interiores, traumas e tantas outras coisas que nós carregamos na nossa vida. Mas Cristo ressuscitado atravessa as portas fechadas da alma humana. Nenhum pecado, nenhuma escuridão é maior do que a misericórdia de Deus. É luz para nós, é libertação, é vida nova. Pentecostes nos recorda que o Espírito Santo é aquele que cura o coração inquieto e devolve ao homem a comunhão com Deus. Como ensinava Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Caríssimos irmãos, é uma alegria. O segundo aspecto é o dom do Espírito Santo. Depois de mostrar as mãos e o lado, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo.
Esse gesto recorda o sopro da criação em Gênesis. Assim como Deus soprou a vida em Adão, agora Cristo ressuscitado comunica uma vida nova, uma criação nova. O Espírito Santo faz nascer a igreja. Ele dá ânimo, ele dá dinamismo. Pentecostes não é apenas uma lembrança de um acontecimento passado, é uma realidade viva. O Espírito continua agindo hoje na igreja, nos sacramentos, na palavra de Deus e na vida dos fiéis. É o Espírito Santo que fortalece os fracos, que ilumina a inteligência, que sustenta os mártires, inspira os santos, transforma pecadores em filhos de Deus muito amados. Sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma organização humana, mas com ele, ela é corpo vivo de Cristo. A caridade, a verdade, a pureza, a coragem. Tudo isso é vitória no Espírito Santo. Por isso, digamos, vinde Espírito Santo, renovemos isso durante todo o dia, muitas vezes. Vinde Espírito Santo. E a terceira coisa, o dom do perdão dos pecados. No final do Evangelho, Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqui vemos claramente a instituição do sacramento da reconciliação. Cristo confia à igreja o mistério do perdão. O Espírito Santo é dado também para restaurar no homem a graça perdida pelo pecado. O pecado, ele destrói a paz na alma. O perdão, ele devolve esta paz, esta vida nova. Quantas pessoas carregam pesos interiores enormes, culpas antigas, feridas profundas? Cristo continua repetindo hoje: recebei o Espírito Santo. É Ele que restaura pela raiz. Elimina tudo quanto não agrada a Deus. Elimina os vícios, tudo quanto não é bom para a alma humana, que deprime. Como é importante redescobrir a beleza da confissão bem feita, sincera e humilde. Isso nos ajuda, meus irmãos, ao restaurar a nossa saúde espiritual. Pentecostes é a festa da igreja, animada pelo Espírito Santo. Os discípulos entraram naquele cenáculo com medo, mas saíram cheios de coragem. O Espírito transformou pecadores simples em testemunhas do Evangelho. Também nós precisamos dessa transformação. Hoje, nosso Senhor deseja entrar em nosso coração e repetir: a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Sejamos renovados, meus irmãos. Abramos o nosso coração, a nossa mente, para receber o Espírito Santo Paráclito. Peçamos à Virgem Maria. No cenáculo, Maria, ela estava repleta do Espírito Santo, diferente dos discípulos que estavam com medo, que estavam aflitos. A Virgem Maria, que estava reunida com os apóstolos em oração no primeiro Pentecostes, que nos ajude a sermos dóceis à ação deste Espírito Divino e que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, com fé firme, coração puro e coragem para anunciar o Santo Evangelho. Participe desta solenidade aí na sua comunidade, na sua paróquia. Não fique de fora, meus irmãos, desta grande festa, para que você não caia em pecado, para que você esteja fortalecido e receba esse Espírito Santo e renove o seu batismo. Se anime para a missão, para viver essa grandiosa experiência de amor e de misericórdia de Deus na nossa vida e na vida dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons.
vossos 7 dons. Consolo que acalma, hospedida alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, no íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espere e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna.